Pense em Portugal. O que vem à sua mente? O sol dourado de Lisboa, as praias de areia macia do Algarve, o pastel de nata fresco com um café forte. A imagem perfeita, não é? Aquele sonho europeu que muitos de nós alimentamos. A promessa de uma vida mais tranquila, segura, com uma qualidade de vida invejável. Muitos já arrumaram as malas, venderam tudo, se despediram da família e dos amigos com o coração cheio de esperança e a cabeça nas nuvens. Mas, e se eu dissesse que esse sonho pode se transformar em um pesadelo silencioso e doloroso? Que a realidade de viver em Portugal está muito, mas muito distante do que a internet e as redes sociais te mostram. Nós fomos bombardeados por anos com vídeos e posts que parecem um comercial de turismo interminável. Pessoas sorrindo em paisagens deslumbrantes, celebrando a segurança e o ritmo de vida mais lento. Mas por trás de cada foto perfeita, existe uma batalha diária. Uma batalha que envolve dinheiro, burocracia e uma desilusão que poucos têm a coragem de admitir. Você já se perguntou por que muitos que se mudaram para Portugal acabam voltando para o Brasil ou partindo para outro país europeu apenas 1 ou 2 anos depois? Por que o sonho, que parecia tão acessível, se desfez em tão pouco tempo? Neste vídeo, vamos rasgar o véu dessa ilusão. Vamos falar sobre a dura e fria realidade que espera quem decide morar em Portugal. Vamos expor o que ninguém te conta sobre o custo de vida, sobre a crise da habitação e sobre como a vida que você idealiza pode se tornar uma armadilha financeira. E mais importante, vamos responder a uma pergunta crucial. Será que vale a pena vender tudo? Deixar sua vida para trás por um sonho que talvez não exista? E se você é um desses sonhadores que já estão pesquisando passagens e imóveis, ou se já está vivendo essa realidade e sente que algo não está certo, este vídeo é para você. Ele pode te salvar de um erro gigantesco ou te dar as respostas que você tanto procura. Fique comigo, porque a verdade que você vai descobrir pode mudar completamente seus planos. Mas antes de prosseguir, faça um favor a si mesmo e a este canal. Se inscreva no Viva Melhor agora para não perder nosso conteúdo e, claro, deixe seu like agora para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam dela. Você chegou em Portugal. A primeira impressão é exatamente como você imaginava. A arquitetura, a luz, o cheiro de café na rua, é tudo lindo. Você tira fotos, posta nas redes e todos os seus amigos e familiares comentam: "Que vida maravilhosa!" Mas a euforia inicial dura pouco. O primeiro grande baque vem na hora de procurar um lugar para morar. A internet te prometeu um charmoso e acessível no centro de Lisboa. Mas a realidade é um leilão por um quarto em uma casa compartilhada, a preços que fariam até um morador de São Paulo se assustar. A crise da habitação em Portugal é o primeiro sinal de que as coisas não são como pareciam. Dados recentes mostram que o valor médio dos aluguéis em Lisboa e Porto subiu mais de 30% nos últimos anos. Estamos falando de valores que rivalizam com grandes metrópoles europeias, como Madrid e Berlim, mas com salários que são uma fração disso. Para se ter uma ideia, o salário mínimo em Portugal é de cerca de 820 euros, mas o aluguel de um apartamento simples fora do centro pode facilmente custar 900, 1.000 euros ou mais. Isso significa que, para muitos, o salário inteiro, ou até mais, seria gasto apenas com a moradia. E o que a gente faz? Aceita um quarto, aceita viver em condições menos do que ideais, só para tentar sobreviver. O que era para ser um lar, um porto seguro, se torna um fardo financeiro. Essa é a primeira grande desilusão. A imagem de você, relaxado em um apartamento aconchegante, assistindo a um jogo do seu time, se transforma na imagem de você, apertado em um espaço pequeno, com um dinheiro que não dura até o final do mês. E este é apenas o começo da história. Superada ou não, a primeira fase do aluguel, você finalmente consegue um lugar para chamar de seu, mesmo que seja um quarto minúsculo e caro. A euforia volta, a esperança se reacende, e você pensa: agora sim, a vida vai começar.
Mas é nesse momento que a conta de padeiro começa a ganhar contornos de pesadelo matemático. E o pior, a internet não te preparou para isso. Afinal, ninguém faz dancinha no TikTok mostrando a fatura do supermercado, não é? O custo de vida em Portugal, que muitos vendem como baratinho, se comparado a outros países da Europa, é uma ilusão perigosa. Sim, a cerveja na praça pode custar €1, mas e o resto? A verdade é que, para quem vive com um salário português, cada euro conta, e eles somem mais rápido do que você pode imaginar. Vamos falar sobre a realidade por trás da vida barata. O pão é barato, a água é cara, a gasolina é um dos preços mais altos da Europa. E a conta de luz? Prepare o coração e a carteira, porque ela vai te dar um choque tão grande quanto a conta do aluguel. O que ninguém te conta é que para ter uma vida minimamente confortável em Portugal, você precisa de um salário muito acima da média. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, INE, de Portugal, o salário médio em 2022 foi de cerca de €1.400 brutos. Parece bom, certo? Mas depois dos impostos e contribuições sociais, o valor líquido que chega na sua conta é bem menor. Vamos ser realistas. Estamos falando de 1.100 euros líquidos para a maioria. E é com esse valor que você precisa pagar o aluguel, a luz, a água, o gás, o celular, o transporte, o supermercado e ainda tentar ter algum lazer. É aqui que o sonho se desintegra. A sensação de estar vivendo se transforma em estar sobrevivendo, e o supermercado, que é uma das maiores despesas, é um verdadeiro assalto. Muitos chegam com a ideia de que a alimentação em Portugal é barata e se baseiam nos preços de itens básicos como o azeite e o vinho. Mas e o resto? A carne, o peixe, os laticínios, os produtos de limpeza. Os preços são equivalentes ou até mais caros do que em muitas capitais brasileiras. E quando você está tentando economizar cada centavo, a escolha de comprar frutas e legumes orgânicos, por exemplo, se torna um luxo proibido. Você começa a olhar para os preços com uma calculadora na mão, questionando cada item, cada pequeno prazer. Isso é viver ou é uma prisão de custos? Para piorar, a situação do salário mínimo é insustentável para qualquer um. Viver com 820 euros mensais em uma cidade como Lisboa ou Porto é praticamente impossível sem ajuda externa ou sem dividir o aluguel com várias pessoas. Muitos portugueses já se mudam para o interior ou até para outros países, fugindo exatamente dessa realidade. A imigração de brasileiros, que deveria ser uma oportunidade de crescimento para ambos os lados, muitas vezes acaba se tornando uma válvula de escape para o país, que ganha mão de obra barata para empregos que os próprios portugueses não querem mais. A ironia é que a maioria dos imigrantes acaba recebendo um salário próximo do mínimo, perpetuando o ciclo da dificuldade financeira. Então, você está lá, com um salário que mal dá para pagar as contas, trabalhando longas horas, em um emprego que talvez nem seja da sua área. Onde está a qualidade de vida que te prometeram? Ela não está na sua conta bancária, ela não está no supermercado, ela não está no seu apartamento, ela está apenas na foto que você ainda posta no Instagram, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro a preocupação financeira te consome. O sol continua brilhando, a paisagem é linda, mas a insegurança e o estresse financeiro não te deixam aproveitar nada disso. O sonho se tornou uma ilusão, e a desilusão é a sua nova vizinha de porta. Mas não se desespere porque a história não para por aqui. No próximo bloco vamos mergulhar em um dos maiores obstáculos silenciosos para o imigrante: a burocracia e a falta de oportunidades reais. Então, você chegou. Sobreviveu ao leilão de aluguéis, fez malabarismos com o orçamento no supermercado e de alguma forma conseguiu um emprego. Mas o que ninguém te contou é que o verdadeiro chefe não é o seu patrão, mas a burocracia portuguesa. Ela é uma entidade onipresente, que vive em cada formulário, em cada fila, em cada volte amanhã. É um vilão invisível que, ironicamente, te faz questionar: por que eu vim para um país tão moderno, mas que parece ter parado no tempo quando o assunto é tecnologia e agilidade? Vamos ser honestos. A burocracia brasileira já é um monstro.
mas a portuguesa tem um toque especial de lentidão e desorganização que te faz querer arrancar os cabelos. Você precisa de um número de identificação fiscal, NIF, para tudo. Para alugar um imóvel, abrir uma conta no banco, conseguir um emprego. E para conseguir o NIF, você precisa de um comprovante de residência. E para ter um comprovante de residência, você adivinhou, precisa de um NIF. É um ciclo vicioso, uma espécie de pega-ratão legalizado, onde você corre em círculos, enquanto sua paciência e seu dinheiro escoam pelo ralo. E claro, tudo isso com a máxima de que o importante é a calma. As filas para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, se tornaram lendárias. Relatos de pessoas que passam a noite inteira na porta para conseguir uma senha não são lendas urbanas. São a realidade de milhares de imigrantes. O que era para ser um processo simples de legalização se transforma em uma maratona de espera, de documentação que nunca é suficiente, de agendamentos que demoram meses para serem confirmados. E cada passo em falso, cada documento faltando, significa um atraso de semanas, se não meses. Para quem veio com a promessa de uma vida organizada e tranquila, a realidade é um caos burocrático que te faz pensar duas vezes sobre a decantada qualidade de vida que supostamente Portugal oferece. E o emprego? Ah, o emprego! Você chega com a experiência, a formação, o diploma. Mas a realidade do mercado de trabalho é outra. Muitos dos empregos disponíveis para imigrantes são em áreas de baixa remuneração e pouca qualificação, como telemarketing, restaurantes e turismo. E mesmo que você seja um profissional qualificado, a validação de diplomas é um processo lento, caro e muitas vezes desnecessário. A sua experiência de anos em uma grande empresa no Brasil vale menos do que a de um recém-formado em Portugal. A promessa de crescimento profissional se esvai, e você se vê preso em um emprego que mal paga as contas, sem perspectiva de avanço. Você é um engenheiro trabalhando de Uber, um advogado servindo mesas. Isso é o que a gente chama de oportunidade? A desilusão é cruel e silenciosa. Ela não vem em um pacote só, mas em pequenas doses diárias. A cada documento que você não consegue, a cada sim, mas, a cada volte amanhã, o sonho que você tinha vai se desintegrando. Você começa a se perguntar se o esforço de deixar sua vida para trás, de se afastar da família e dos amigos, valeu a pena. A solidão, que já é um fardo para quem se muda para o exterior, é amplificada pela frustração e pela sensação de que você está falhando, mesmo quando está dando o seu melhor. E a promessa de uma vida melhor em Portugal se torna uma piada de mau gosto. Uma piada que só você e os outros imigrantes entendem. No próximo e último bloco, vamos falar sobre a consequência mais dura de todas, o retorno. E vamos te dar dicas para que você não cometa os mesmos erros, ou para que entenda de uma vez por todas que o sonho pode não valer a pena. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Você já sabe sobre os aluguéis que esmagam o orçamento, sobre o custo de vida que te obriga a fazer contas na ponta do lápis, e sobre a burocracia que te faz questionar a sanidade. O sonho já está em cacos, mas a desilusão final, a mais amarga, é a que te faz entender que o retorno, a derrota, é uma possibilidade. Que o fracasso não é pessoal, mas sim a consequência de um sistema que te vendeu uma ideia que não existe. E o que acontece quando o dinheiro acaba? Quando a burocracia vence? Quando a solidão aperta? E você percebe que a vida que você está vivendo é pior do que a que você deixou para trás? A resposta, para muitos, é a passagem de volta. É o bilhete de avião que representa o fim do sonho. A admissão de que a experiência em Portugal não foi a prometida. E essa é a parte que ninguém te mostra nas redes sociais. Ninguém posta a foto da despedida no aeroporto, com os olhos marejados e o coração pesado. Ninguém fala sobre o sentimento de fracasso que acompanha essa volta. Mas calma, não estamos aqui para te fazer desistir. Estamos aqui para te preparar, para que você não seja mais uma vítima desse ciclo. Porque, como prometemos no início, vamos te dar a resposta para a pergunta que não quer calar. Afinal, vale a pena? E a resposta é um sonoro e enfático
Talvez. Talvez, se você for para Portugal com os olhos abertos. Talvez, se você entender que não está indo para um paraíso, mas para um país com seus próprios desafios e problemas. Talvez, se você tiver uma reserva financeira robusta, um plano de emprego sólido e uma rede de apoio. O que te vendem como um atalho para a felicidade, na verdade, é um caminho íngreme e cheio de obstáculos. E só se prepara para a jornada quem sabe o que vai encontrar. A pergunta que você deve se fazer não é: eu devo ir para Portugal? Mas sim, eu estou preparado para a realidade de Portugal? E estar preparado não é apenas ter o dinheiro da passagem. É ter a resiliência para lidar com a burocracia, a paciência para procurar um emprego que pague as contas e a maturidade para entender que, no final das contas, a grama do vizinho pode parecer mais verde, mas, na verdade, ela só está bem iluminada na foto do Instagram. Você pode sim ir para Portugal, mas você precisa ir com a mentalidade de quem vai para um campo de batalha e não para uma festa. Você precisa ir com o conhecimento de que o custo de vida pode e vai te surpreender, de que o aluguel vai te assustar e de que a burocracia pode te derrotar. Mas se você estiver preparado para tudo isso, se você tiver a força para enfrentar esses desafios, então e somente então, a sua história em Portugal pode ter um final feliz. E o que fazer se você já está vivendo essa desilusão? O primeiro passo é parar de se culpar. Você não é um fracasso. Você foi enganado por uma narrativa construída. A sua experiência é a prova de que a realidade é muito mais complexa. E o segundo passo é entender que voltar para casa não é um retrocesso. É um ato de coragem e de autoconhecimento. É a prova de que você é forte o suficiente para admitir que o caminho que você escolheu não era o certo. E lembre-se, a sua vida, a sua saúde mental e o seu bem-estar valem muito mais do que a perfeição idealizada que você vê nas redes sociais. Não se deixe enganar. Viver bem é mais do que morar em outro país. É estar em paz com a sua realidade. Nossa missão aqui no Viva Melhor Agora é te dar as ferramentas para que você possa tomar as melhores decisões para a sua vida. E com a informação que compartilhamos hoje, você tem o poder de fazer uma escolha consciente, uma escolha que vai além do sonho e que entra na esfera da realidade. Então, se essa jornada fez sentido para você, se te alertou ou te deu o conforto de saber que você não está sozinho, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, a melhor vida é a que você constrói com a verdade e não com ilusões.